Tivemos uma sirene aqui, há uma meia hora atrás caiu um míssil balístico do Irã em Tel Aviv. Um carro voou, tem alguns feridos, mas parece que nenhum grave até agora. E sirenes continuam tocando no norte. A Hezbollah não está deixando ninguém nem dormir nem descansar. Estão mandando um drone atrás do outro e nós estamos ainda, a gente escuta aqui os aviões que estão se dirigindo para o Líbano, né? E com apenas 9 dias de guerra, os Estados Unidos e Israel conseguiram um feito único: eliminar a cúpula do governo do Irã no primeiro dia e o resto nos dias seguintes. Apesar de haver um semblante de governo no Irã, hoje eles deveriam nomear o próximo líder espiritual que tem que dar o rumo no país. Não há sinal que há controle. Numa aposta que deu errado da Guarda Revolucionária do Irã, a decisão de atacar os países do Golfo Pérsico, achando que eles iriam pressionar o Trump para parar a guerra. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Do Kuwait a Omã, nenhum dos países ficou imune, sendo que os Emirados Árabes, com Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Jumeirah, foram os maiores recipientes dos mísseis e drones iranianos. E isso enquanto o presidente do Irã, Pezeshkian, estava na televisão se desculpando com eles, dizendo que eles nunca tinham intenção de alvejá-los, só as bases americanas. Mas no final eles alvejaram muitos alvos civis. Aí os Emirados Árabes declararam guerra ao Irã. Quem poderia imaginar que um dia os países árabes, incluindo a Arábia Saudita, estariam lutando ao lado de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã? E apesar de serem os próximos alvos, os europeus mais uma vez mostraram sua falta de liderança. Não foi uma falta de liderança, foi falta de espinha dorsal mesmo. A Espanha condenou a América e Israel e só voltou atrás quando Trump ameaçou suspender os laços comerciais com Madrid. Emmanuel Macron, em Paris, ficou filosofando sobre a possível violação do direito internacional dos outros, mas não sobre a própria França, que ainda mantém colônias. E a Inglaterra, então, só resolveu oferecer 2 porta-aviões depois que sua base em Chipre foi atacada. Keir Starmer, então, recebeu a resposta merecida de Trump. Trump disse: não precisamos mais, não gostamos de gente que só quer se unir a nós quando estamos ganhando. Esta é uma pérola, uma lição a ser lembrada nos livros de história para chefes de governo que ficam no muro, que pregam do pedestal da falsa moralidade suportada pelos invasores islâmicos de sua terra. E não é só a Europa. Muitas vozes da esquerda americana estão mostrando o quanto essa ideologia perniciosa tem infiltrado as mentes americanas. Considerando apenas os votos das próximas eleições ao Congresso em novembro próximo, 53 democratas votaram contra nomear o Irã como um estado patrocinador do terrorismo. 53. De verdade, a gente não sabe o que está acontecendo com a bússola moral desses representantes. Como disse Albert Einstein, o mundo não será destruído por aqueles que praticam o mal, mas por aqueles que os observam sem fazer nada. Sim, muitos americanos questionam o porquê os Estados Unidos entrarem nessa guerra. Isso ficou mais exacerbado ainda quando o secretário de Estado Marco Rubio disse à imprensa que o ataque ao Irã teria sido preventivo porque sabiam que, se Israel atacasse, Teherã iria atacar as bases americanas na região. Ficou parecendo que Israel tinha forçado a mão dos Estados Unidos, até que Trump desmentiu, dizendo que ele próprio havia forçado Bibi a agir. E por que a América atacaria o Irã? A resposta é simples: porque a ameaça nunca se limitou a Israel.
Durante as negociações, o negociador iraniano Saad Arghashi declarou abertamente, na maior cara de pau, aos negociadores americanos, o Stephen Witkoff e o Jared Kushner, que eles tinham urânio enriquecido a 60% suficiente para fazer 11 bombas nucleares. Isso não era teoria, não é retórica. Isso é uma declaração de intenção e de intimidação. Nisso, ele esperava que Trump colocasse o rabo entre as pernas e fugisse da região. Mas Trump é mais inteligente que isso. 11 bombas nucleares colocariam em risco não apenas Israel, mas também a Europa, os países do Golfo e, eventualmente, os próprios Estados Unidos. E hoje a verdade é inegável. Quando o Irã dispara contra Chipre, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e até a intermediária Oman, está atacando não apenas inimigos, mas também os chamados parceiros. Essa realidade expõe a mentira no cerne de toda negociação com esse regime. Para eles, um acordo não é acordo, palavra não é palavra. Relações não significam nada. Só existe um caminho: dominação e imposição do islamismo radical no mundo livre, a qualquer custo, até ao custo das vidas dos iranianos e de suas próprias vidas. Eles querem ser martirizados. A doutrina de dissuasão que existia e que funcionou na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética era de destruição mútua assegurada, se qualquer um dos lados usasse a bomba atômica. Essa doutrina não existe com o Irã. Eles insistem em seu programa nuclear porque, precisamente, eles querem usar a bomba nuclear. Eles são fanáticos religiosos que resolveram que eles são os escolhidos para trazer o fim dos tempos, em que o mundo inteiro será dominado pelo islamismo xiita. E é por isso que, enquanto o povo iraniano não tem nem água potável para beber, eles enviam mais de $1 bilhão para a Hezbollah no Líbano, uma frente contra a qual Israel também está se defendendo neste momento. Não vamos ser simplistas. Essa guerra não é sobre território. É uma guerra religiosa do bem contra o mal. Uma guerra necessária contra uma ameaça que não pouparia qualquer cidade do Ocidente se fosse ignorada. As democracias ocidentais continuam a não entender a mentalidade de regimes como este. Presumimos que eles têm os mesmos limites que nós. Eles não têm. Presumimos dissuasão e uma lógica compartilhada. Eles não compartilham da nossa lógica. Essa é uma luta necessária para também acabar com as redes terroristas internacionais, para eliminar os planejadores de assassinato em massa e impedir que um regime que abertamente clama pela destruição dos Estados Unidos e de Israel, para começar, adquira armas nucleares. Construímos, debatemos, inovamos e escolhemos a vida. Eles operam através do medo, do sigilo e do fanatismo. Suas ambições nucleares nunca foram sobre energia ou fins civis. Foram sobre controle e terror. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. Eles querem energia nuclear para quê, se não armas nucleares? Para os minimalistas que achavam ou ainda acham que os alvos do Irã eram apenas Jerusalém ou Tel Aviv, provamos vocês errados. Eles incluíram os aliados árabes e até a Turquia, mas o sonho sempre foi a destruição do grande Satã. Alvejar, Nova York, Los Angeles, Houston, Miami, Washington. E é por não fugir da realidade ou querer chutá-la para o próximo líder que o presidente americano Donald Trump decidiu agir contra o Irã. E é aqui que a liderança importa. Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estão na mesma sintonia. Bibi não está mais falando com as paredes desde que começou a alertar o mundo
para o perigo de um Irã nuclear em 2012. Finalmente, a América o ouviu e concorda que a região precisa de paz sobre a ameaça que esse regime lunático do Irã apresenta ao mundo livre, sobre o entendimento de que essa luta não se trata apenas do Estado judeu, mas da defesa do próprio conceito de liberdade no mundo. Finalmente, eles são líderes que reconhecem que a batalha é entre a luz e as trevas, entre sociedades abertas e regimes construídos sobre o medo, o sigilo, a tortura e a intimidação constante. Os líderes do mundo livre não têm o luxo de olhar para o outro lado. Sua responsabilidade é deter o mal e aqueles que o servem, porque é isso que a história exige deles. Israel está na linha de frente. Os Estados Unidos estão ao seu lado. Juntos, eles defendem não apenas as nações, mas também a possibilidade de um mundo seguro, mais brilhante e muito melhor. Eles estão do lado correto da história. Os outros, como Keir Starmer, Macron e Pedro Sánchez, ficarão relegados a uma nota de rodapé no livro do esquecimento.